Vida saudável é uma questão de escolha. A cinesiologia, de forma simples, é o estudo do movimento humano na busca de procedimentos para o melhor desempenho corporal. A biomecânica é uma parte da cinésio que se ocupa com a transferência de forças na amplitude e execução de movimentos de um corpo em torno de seu eixo. Já a fisiologia estuda o funcionamento do organismo, sistemas, órgãos, enfim, os processos físico-metabólicos que ocorrem nas células, tecidos e biomoléculas. Podemos dividir o corpo humano em planos e eixos. O plano frontal, frente e atrás, e o eixo é antero-posterior. O plano sagital divide o corpo em direita e esquerda, e seu eixo é o látero-lateral. E o plano horizontal, que divide o corpo em parte de cima, superior, ou parte de baixo, inferior. E o seu eixo é o longitudinal, da cabeça aos pés. Vários são os movimentos do corpo. A flexão, que no plano sagital faz com que dois segmentos do corpo se aproximem um do outro, causando uma diminuição do ângulo da articulação. A extensão, que é um movimento que também ocorre no plano sagital, ocorre de forma inversa à flexão, ou seja, causa o aumento do ângulo articular. No plano frontal, nós temos a abdução, que é um movimento que afasta o segmento da linha média do corpo, e a adução, que é o movimento contrário, que aproxima o segmento da linha média do corpo. Existem também as rotações, interna para o centro do corpo e externa para as laterais do corpo. Estas estão no plano transversal. Se falamos em movimento corporal, é preciso também falar em ossos e músculos. O osso compõe cada uma das peças formadas por tecido rígido, que integra a estrutura corporal, fornecendo força e resistência para que o esqueleto consiga absorver o impacto sem que se quebre. A composição dos ossos é um determinante importante da saúde e da força óssea. O osso é um tecido dinâmico que sofre mudanças ao longo da vida, construindo-se durante as 2 primeiras décadas e atingindo o pico da sua massa entre os 18 e os 35 anos. A partir desse momento, onde se atinge a massa total do osso, começa a ocorrer gradualmente perda mineral óssea, intensificando à medida que a idade avança. Os músculos são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e, pela sua contração, são capazes de transmitir-lhes movimento. É interessante saber que o músculo é um órgão essencial do desenvolvimento do ser humano. É o principal componente variável no processo metabólico de repouso, tendo impacto direto no gasto metabólico do peso corporal, então sendo responsável pela manutenção dos níveis glicêmicos, pois grande parte das disfunções da glicemia estão associadas à disfunção muscular e aos hábitos alimentares inadequados. O músculo está diretamente relacionado à energia corporal e aos aminoácidos musculares, sendo o principal doador de glutamina para os interócitos. E glutamina é subproduto dos leucócitos, e o impacto da massa muscular vai influenciar na síntese dessa glutamina, que por sua vez vai impactar no processo de imunidade. E quando falamos em imunidade, a gente está falando em microbiota intestinal, pois tanto o músculo quanto o intestino possuem funções fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. Vários micro-organismos estão no trato gastrointestinal, mantendo as funções fisiológicas do corpo. Dentre eles, as bactérias que atuam nas funções metabólicas e cerebrais, sistema imunológico e também na proteção contra micropatogênicos. Se a saúde intestinal está comprometida negativamente, gerará um desequilíbrio interno, fazendo com que o número de bactérias nocivas aumente muito, o que fará com que haja um aumento na produção de citocinas inflamatórias, o que, por consequência, aumentará a permeabilidade intestinal, ou seja, a passagem de toxinas pela parede intestinal será facilitada, o que elevará o processo inflamatório. Com isso, a síntese proteica muscular e as adaptações ao treinamento físico ficarão limitadas, o que diminuirá a força e a massa muscular, prejudicando o desempenho físico e aumentando o risco de desenvolver problemas ósteo-músculo-articulares. Portanto, sem saúde muscular não há como ter um intestino saudável e um poder imunológico adequado. Os músculos e os ossos, juntamente com as articulações, formam
as alavancas, estruturas rígidas capazes de se movimentar ao redor de um ponto de apoio, um eixo corporal, quando uma força é aplicada. Elas são denominadas de interfixa, ponto fixo entre a resistência e a potência. Um exemplo disso é o exercício de Steve, pois o ponto fixo está no quadril, a resistência nas mãos e a potência nos músculos do glúteo. Também nós temos as interpotentes, quando a potência se localiza entre o ponto fixo e a resistência. Um exemplo é a rosca Scott, pois a resistência está nas mãos, a potência na inserção distal dos bíceps e o ponto fixo na articulação do cotovelo. Também nós temos a interrestente, que é a resistência localizada entre a potência e o ponto fixo. Um exemplo é a panturrilha, pois a resistência está entre a potência exercida pelo peso corporal na tíbia e o ponto fixo na ponta dos pés. A contração muscular ela ocorre quando cadeias proteicas, actina e miosina, dispostas lado a lado, deslizam uma sobre a outra nas células musculares, permitindo assim os movimentos do corpo. Esses filamentos se repetem ao longo da fibra muscular, formando o sarcômero, que é a unidade funcional da contração muscular. Para ocorrer a contração muscular, 3 elementos são fundamentais: o estímulo do sistema nervoso, a actina e miosina e a ação do ATP, que é a célula energética. Em outras palavras, o cérebro envia sinais através do sistema nervoso para o neurônio motor. Quando chega perto da fibra muscular, o axônio perde bainha de mielina e se dilata e forma então a placa motora, por onde os nervos motores se conectam aos músculos. O impulso nervoso faz com que as terminações axônicas do nervo motor lancem sobre suas fibras musculares uma substância neurotransmissora, a acetilcolina, que quando ligada aos receptores da fibra muscular, desencadeia um potencial de ação. É nesse momento que a actina e a miosina se contraem, o sarcômero diminui e a contração muscular acontece. Quando há um aumento do número de fibras musculares, se diz que houve uma hiperplasia. Quando uma pessoa está hipertrofiada, é que a sua musculatura aumentou de tamanho. Quando está atrofiada, é que esse músculo diminuiu a sua força e reduziu o seu tamanho. Já o indivíduo sarcopênico é aquele que teve uma acentuada perda de massa muscular e de força motriz. Existem 4 tipos de contração muscular. A contração excêntrica, que quando despende maior energia alongando o comprimento dos músculos. Essa é a contração que gera mais força e, por conseguinte, gera maior dano muscular. Existe também a contração isométrica, que quando o músculo se contrai sem encurtar o seu tamanho. Ela é a segunda contração que gera mais força. Existe também a contração concêntrica, quando a contração promove o encurtamento do músculo, e a contração isocinética ou auxotônica. Ocorre quando o músculo exerce uma força contra uma resistência constante. Isso acontece quando aqueles exercícios feitos com elástico. Saúde, a maior riqueza da vida.